de modo geral, a gente está num processo de consolidação muito forte, né? Então, esse movimento de consolidação é um movimento que ele geralmente, né, precede algumas movimentações de preços importantes. Então, o que a gente olha nesse momento de mercado, né? Então, nós olhamos o seguinte: o Bitcoin agora nesse. Deixa eu botar até o gráfico mais antigo dele para a gente olhar, ter um histórico de preço maior. Ali, show de bola. Então, o que acontece, ó? Nós temos essa famosa, né? Famosa linha, né? A laranja, que é a média móvel de 200 semanas, tá? Essa média móvel de 200 semanas, ela colocou o preço, né? Nesse momento está nos 21 mil dólares. Ela coloca o preço, uma base de preço, para o preço ficar acima como um suporte, ou pela primeira vez na história, nós perdemos de fato essa linha e perdemos e buscarmos preços maiores, tá? Então é uma região importante que a gente está olhando agora. Nesse momento a gente está nos 21 mil dólares e a gente não conseguiu ultrapassá-la. Eu tinha até conversado sobre isso na live de sexta, eu acho que foi sexta-feira, né, que eu fiz. O preço estaria nos 22.500, essa média, e precisaria sim ultrapassá-la para ter força para voltar a subir, tá? E não aconteceu. Não aconteceu. Nesse momento a gente está nos 21 mil dólares, né? E aí o que acontece? A gente precisaria formar uma região de pivô em cima dessa média, ou seja, romper, retestar, confirmar e voltar a subir em cima dessa média para a gente poder ter um respiro maior do preço, tá? Alguns indicadores nos mostram, daqui a pouco a gente vai falar sobre indicadores on-chain, mas alguns indicadores nos mostram que estamos mais próximos desse fundo, desse possível fundo, mas ainda não é definitivo de um fundo máximo, né? O que a gente viu é que o preço de fato respeitou esse topo histórico anterior, né? Temporariamente, lógico, ele chegou a perder, né? Então foi a primeira vez na história que a gente perdeu esse topo histórico, mas ainda não fechamos candle abaixo desse topo histórico de 2017, ou seja, ainda estamos aí nessa região com um suporte do preço. Então, toda essa faixa de preço, a gente está vendo essa grande consolidação entre o topo histórico anterior e a média móvel. Se a gente olha para o gráfico diário, nós vamos ver o seguinte, que, né, nós tínhamos uma região de uma LTAzinha que foi perdida, né? Foi perdida ontem. Logicamente que hoje, por exemplo, a gente poderia voltar acima, mas no 4 horas você vai ver que a gente até pode olhar uma forma de uma cunha, né? Uma cunha ascendente que foi perdida aqui nesse 4 horas. Então, o que acontece? Essa cunha que foi perdida, geralmente cunhas ascendentes elas rompem para baixo. E aí esse rompimento para baixo, né, que o Bitcoin está tentando reverter, pode vir a nos colocar novamente em algumas regiões de suporte. São elas essa região dos 19.900 e tudo mais. Ou, se perder, vir retestar esse fundo anterior. Mas a grande questão e a grande reflexão que eu quero trazer para vocês é a grande reflexão que eu quero trazer para vocês né? Nós temos aqui uma oportunidade de quê? De acumular, de continuar acumulando. Geralmente alguns fundos, né, seja fundos temporários ou permanentes, eles no diário e no semanal, eles passam algum bom tempo corrigindo, né, lateralizando dentro desse padrão de preço aqui, dessa lateralização antes de decidir se rompe para cima ou rompe para baixo. Logicamente, eu já falei, para rompermos para cima, precisaríamos romper aqui os 22.500 dólares, né? Que é a importante região de resistência, que é a média móvel de 200 semanas, tá? Que foi, durante todo o ciclo do Bitcoin, foi suporte, né, anteriormente. Então, foi suporte 2015, foi suporte 2018, foi suporte 2020, e agora possivelmente seria suporte novamente. Então, essa região é muito importante mesmo para o preço e precisaria ser recuperada nessas próximas semanas, né, para a gente voltar a ter uma região interessante. Olhando para o semanal, a gente olha ainda um semanal muito sobrevendido ainda, né? A gente está na região 27. Não reagimos, tá? Isso pode ser positivo. Isso pode ser positivo. Por quê, Matheus?
Porque a gente olha para o mensal e para o semanal e a gente vê um RSI muito baixo. Historicamente é o RSI mais baixo, tanto no mensal como no semanal. Né? Nós perdemos regiões importantes de 2017, de 2018, por exemplo, até mesmo de 2015. Então, o fundo de 2015 foi mais alto do que esse nosso fundo do RSI. Nós chegamos a tocar os 26 pontos do semanal. É muita coisa, né? Então, esse movimento é um movimento de sobrevenda que nos aconselha ainda mais a continuar acumulando, tá? A continuar acumulando Bitcoin, que é o natural a se fazer. Ethereum, tá? Deixa eu limpar aqui. Ethereum é o seguinte. Ethereum é o seguinte. Nós temos um movimento agora de sobrevenda da Ethereum, né? Lá na região dos 26 pontos do semanal. 26 pontos do semanal a gente chegou a tocar. E agora a Ethereum está revisitando a sua média móvel, né? Dos $1.200. Eu tinha falado isso na semana passada, inclusive, sobre a Ethereum, que ela precisaria, para voltar a subir, romper a região dos $1.200, que é exatamente essa média móvel de 200 semanas. Ó, deixa eu colocar no diário para vocês verem. Ó, então romper essa média de 200 semanas para encontrar a região de fundo e voltar a subir. Então nesse momento é exatamente isso que a Ethereum está fazendo. Ela fez um fundo lá nos 880, chegou a rejeitar a média aqui nos 1.200, ó, caiu, fez um fundo ascendente, rompeu essa média, rejeitou pela resistência, agora está fazendo esse, na minha percepção, está retestando esse fundo, tá? Que agora é um fundo, né? Antes estava sendo como resistência. E aí, retestando essa região, ele pode fazer um pivôzinho e voltar a subir. Então, essa estrutura da Ethereum é muito melhor, por exemplo, do que a do Bitcoin. Na verdade, essa estrutura da Ethereum é o que o Bitcoin deveria fazer. Romper a média de 200, né? Para indicar um alvo interessante de compra. E aí você seguir a posição, tá? Seguir com a posição. Aí, se ela romper, ela vai ter somente resistência lá nos 1.700 por aqui, ó, mais ou menos é exatamente isso, os $1.700, né? Seria um bom ponto, inclusive, aí essa altinha aqui daria em torno de 40%, uma alta muito expressiva, já que o mercado, né, está rejeitando esse fundo e vindo buscar regiões mais altas, tá? Então, nesse momento, a gente tem um RSI no diário voltando a subir, diferente do Bitcoin, que ainda está meio engatinhando. E essa região, se a gente conseguir romper, pessoal, e aí eu já vou falando claramente, se a gente olhar o 4 horas aqui, ó, se nós conseguirmos romper esse 1.200, né, e chegarmos a romper também essa região dos 1.260, para ser mais preciso, no 4 horas, ó, que é a principal resistência, né, essa região toda essa região aqui do 4 horas, né, é uma região importante. Se for rompido hoje, por exemplo, já dá uma abertura importantíssima de oportunidade, tá? Agora, precisa romper. Porque se não romper, a gente começa a ficar, né, receoso para uma queda mais forte, porque também a Ethereum tem aquele padrãozinho que a gente viu mais cedo, né, de uma cunhazinha, tá? Que foi rompida para baixo, mas segurou na média semanal. Isso é muito importante. Por ter segurado nessa média semanal, nos deu essa esperança desse rompimento que precisa acontecer de hoje, possivelmente de hoje para amanhã, tá? Porque a gente teria esse movimento importante e aí a Ethereum conseguiria ter força para subir fortemente. E aí, lembrando, né? Nosso próximo alvo na Ethereum seria lá próximo dos $1.700 se rompesse hoje esses 1.260, né? E aí seria um alvo muito importante, dar em torno aqui de 40%, 35 a 40% do Ethereum, tá bom? Mais ou menos essa pegada aí, tá certo?